Olá, boa tarde. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 13 de dezembro. Eu sou Marco Antônio Mendes e este é o Agora CNN. A gente começa essa edição falando sobre a falta de energia em São Paulo. O Ministério Público do Estado, junto com o Tribunal de Contas da União, solicitou uma medida cautelar para que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, suspenda a concessão da Enel. Quem explica essas informações, quem tem os detalhes para a gente é o nosso repórter Bruno Teixeira. Bruno, quais são as atualizações dessa situação? Boa tarde para você. Oi, Marco, boa tarde para você e para quem nos acompanham. Essa é uma das repercussões de todo esse panorama que acontece aqui em São Paulo de falta de luz, de um apagão que começou na quarta-feira, depois de um vendaval com ventos de quase 100 km por hora. Desde então, milhares de estabelecimentos comerciais, imóveis aqui na cidade estão sem luz. E essa questão começou a repercutir, então, em Brasília. Dessa vez, então, o MPTCU pediu uma medida cautelar para que qualquer processo de renovação da concessão da Enel Distribuidora em São Paulo seja suspenso. Na representação, o subprocurador-geral do MPTCU, Lucas Rocha Furtado, pede ao Tribunal de Contas da União que a suspensão seja mantida até que sejam analisadas as condições técnicas e econômicas e operacionais da concessionária. Outra medida considerada necessária nesse despacho é que a concessão da Enel seja dividida caso ela perca. Então, haja outras concessões dentro desse mesmo espaço que é ocupado hoje totalmente pela Enel. Mas isso será visto a partir de um estudo que é pedido nessa medida cautelar. Não é uma medida em si que passará a valer de imediato em si um estudo sobre isso. Caso seja viável a divisão da concessão, o MPTCU pede ao tribunal que determine a ANEEL a promoção de novas licitações sobre energia elétrica aqui em São Paulo. Bruno, e a gente continua conversando porque a Justiça determinou que a Enel faça aí o restabelecimento de forma imediata nessas áreas que foram afetadas. Mais de 300 mil pessoas ainda continuam sem energia em São Paulo. A empresa já respondeu sobre essa determinação? A resposta da empresa ao nosso questionamento é de que ela não foi notificada pela Justiça, ou ainda não havia sido quando nós questionamos hoje pela manhã. O fato é que ontem a Justiça, então, determinou prazos para que a Enel restabelecesse energia imediatamente aqui em São Paulo, em um prazo de 4 horas para lugares com situações mais delicadas e até 12 horas em outros, o que não aconteceu até o momento. A Enel trabalha com um prazo próprio de até 12 de restabelecer a energia até o final do domingo, ou seja, a luz faltou na quarta e alguns lugares ainda não tiveram um restabelecimento ainda efetuado, e essa volta da luz, então, ela voltaria somente no final do domingo, ou até o final do domingo, conforme esse prazo da Enel. Enquanto isso, diversos imóveis, diversos estabelecimentos comerciais vão enfrentando esse drama, pessoas que estão há mais de 72 horas sem luz, pessoas que perderam alimentos, compras da ceia de fim de ano, também alimentos do dia a dia, remédios, medicamentos para tratamento que ficam nas geladeiras e estabelecimentos comerciais, como nós conferimos na manhã de hoje com o repórter Danilo Moliterno, que perderam muitas mercadorias nessa reta final do ano que é tão importante para o comércio. Então, que estão tendo um prejuízo enorme, ou gastando com geradores, ou que perderam, então, essas mercadorias. Alguns aqui na região do Bela Vista, de onde eu falo nesse momento, inclusive açougues e outros estabelecimentos, então, que perderam tudo e ainda aguardam o retorno da energia elétrica até o final da noite do domingo, conforme o prazo da Enel. Volto com você. Bruno Teixeira, direto de São Paulo, trazendo essas informações para a gente sobre esse caos com a falta de energia elétrica, 4º dia seguido. Obrigado, Bruno, pelas suas informações. Bom, e a gente olha agora para o cenário internacional, porque o Chile vai às urnas amanhã para eleger um novo presidente. O candidato da ultradireita, José Antônio Kast, é considerado o favorito na disputa. Então a gente vai até Santiago com a Luciana Tadeu, que tem as informações para a gente ao vivo sobre a expectativa para essa votação. Luciana, a gente sabe, né? Uma eleição que está sendo muito polarizada, mas as pesquisas estão dando aí Kast com uma certa vantagem. Nesse momento, como é que está o clima aí um dia antes dessas eleições, antes dos chilenos irem às urnas? Boa tarde para você.
Oi, Marco, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, ambiente de muita tranquilidade aqui, mas claro, expectativa para esse pleito no qual competem dois candidatos que estão em lados totalmente opostos do espectro político, porque a gente está falando de um ex-deputado ultradireitista que tenta chegar pela terceira vez à presidência, que tenta pela terceira vez chegar à presidência. Ele nunca foi presidente. E do outro lado, uma integrante do Partido Comunista, que foi ministra do Trabalho do atual governo, a Janete Hara, que tem visões, claro, de esquerda, de políticas redistributivas, promete expandir os programas sociais do atual governo. Então, visões totalmente contrapostas e, apesar de Janete Hara ter sido a candidata com maior quantidade de votos no primeiro turno destas eleições, as pesquisas apontam que José Antônio Castro está com uma ampla vantagem nas intenções de voto. Em uma das pesquisas ele aparece com 50% das intenções, enquanto Hara aparece com 34% e 16% da população falando que não sabem ou que vão votar nulo. E em outra pesquisa, José Antônio Castro aparece com 46% das preferências, enquanto Janete Hara aparece com 34% e 20% dos entrevistados falando que não sabe ou que não vai votar. Então, essa diferença apontada pelas pesquisas de 12 a 16 pontos percentuais, pelo menos por enquanto, tem deixado poucas dúvidas por aqui sobre qual vai ser o resultado dessas eleições, e a tendência é que o Chile mude radicalmente, então, de orientação política, com um candidato que tem ameaçado expulsar migrantes irregulares do país. Isso é uma grande questão por aqui. Houve uma grande onda de migração aqui no Chile na última década, principalmente de venezuelanos. Estima-se que haja cerca de 1 milhão de venezuelanos no país, destes 330 mil sem a documentação devida. E José Antônio Castro deu um prazo para que até o começo do próximo mandato, dia 11 de março, eles deixem o país voluntariamente. Diz que agora eles têm a oportunidade de sair do país com os seus bens e que a partir do dia 11 de março eles serão expulsos e que só vão poder levar a roupa do corpo. Isso, nas últimas semanas, a gente viu provocar já uma tentativa de migrantes de saírem do Chile por terra, tentar ir, por exemplo, para o Peru, gerando uma crise aí na fronteira que levou o Peru a declarar emergência, estado de emergência em localidades, cidades fronteiriças com o Chile. Enquanto Janete Hara, candidata de esquerda, promete um cadastro para esses imigrantes que estão irregulares aqui no Chile e não fala em expulsão deles, pelo menos por enquanto. Marco. Luciana Tadeu, direto de Santiago do Chile, trazendo as informações. Amanhã a gente acompanha esse dia em que os chilenos vão às urnas. Obrigado, Luciana. Até mais para você. O grupo Prerrogativas, que reúne juristas apoiadores de esquerda, promoveu o tradicional encontro de fim de ano, que contou com a presença de políticos e autoridades, incluindo o presidente Lula. Para analistas políticos, essa foi a oportunidade de testar possíveis nomes para as eleições de 2026. A gente vai acompanhar na reportagem do Estevão Limana. O tradicional encontro de fim de ano do grupo Prerrogativas, que reúne juristas, apoiadores dos partidos de esquerda no Brasil, teve a missão de homenagear 3 autoridades do governo federal: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. As homenagens eram acompanhadas pelo presidente Lula, que esteve na plateia do evento, junto com a primeira-dama Janja da Silva. Durante o seu pronunciamento, a MDBista Simone Tebet elogiou o governo Lula III. Estou no governo, estarei no palanque em 2026 do presidente Lula por causa do presidente Lula, por causa dos projetos políticos, por conta da política econômica e por conta das políticas sociais deste, que é o maior presidente que o Brasil já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Já Haddad citou o favoritismo de Lula perante todos os adversários nas eleições presidenciais. E o fato da gente estar chegando no final do 3º ano desse mandato e olhando para o futuro, com condição de ver o presidente Lula enfrentar mais uma eleição
em nome da democracia, do desenvolvimento, da justiça social, em condições competitivas muito favoráveis, é uma coisa que hoje me torna uma pessoa muito feliz. Alckmin afirmou que Lula salvou a democracia brasileira. O presidente Lula salvou a democracia no Brasil. A democracia faz bem à economia. O PIB cresce, cresce a bolsa, cai o desemprego, cai a inflação. A democracia é premissa de igualdade. Só que para articuladores políticos que já projetam as eleições de 2026, estas homenagens de hoje serviram para mostrar ao público ligado aos partidos de esquerda os possíveis nomes para a disputa do governo de São Paulo e também ao Senado Federal Paulista. É porque nos bastidores, o Partido dos Trabalhadores tenta emplacar Alckmin como candidato ao governo de São Paulo, mesmo com o político negando o intuito de disputar uma nova eleição, além do seu partido, o PSB, pressionar por uma nova dobradinha com Lula em 2026. Além de Alckmin, o grupo político ligado ao governo federal também quer colocar Fernando Haddad e Simone Tebet como postulantes ao Senado Federal por São Paulo. A ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, evitou cravar que os nomes serão indicados, mas afirmou que poderá ser uma chapa forte. É óbvio que qualquer lançamento de nome, composição, a gente tem que conversar. Não se faz de uma hora para outra. Mas com certeza são 3 nomes muito potentes, muito importantes na política nacional e local aqui em São Paulo. Essa aliança, representada pela presença luminosa dos ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Alckmin, na chapa que vai vencer essas próximas eleições, simboliza o retorno do Brasil a um cenário de protagonismo internacional. Simboliza o crescimento do país a números que nenhum analista imaginava que a gente pudesse atingir. Nós estamos trabalhando para reconstruir e reconciliar um país dividido pelo ódio e pela intolerância. E essas 3 lideranças, sob a condução do presidente Lula, simbolizam esse novo momento pelo qual o país vai passar em 26. O Museu das Amazônias, um dos legados da COP30 para Belém, alcançou a marca dos 100 mil visitantes. Isso tudo apenas 2 meses depois da abertura oficial, que aconteceu no dia 4 de outubro. A Tayana Narcisa traz mais detalhes diretamente de lá para a gente. Vamos acompanhar. O belíssimo Museu das Amazônias, que reúne arte, tecnologia e cultura aqui da região norte, celebra nesta semana 100 mil visitantes. Ele que fica localizado aqui no Complexo Porto Futuro 2, ao lado de principais pontos turísticos da capital paraense, é considerado um grande legado da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, justamente por trazer essa valorização à ancestralidade e à história da cidade. Quem visita o espaço vai encontrar uma experiência imersiva que fala um pouco sobre os povos tradicionais da Amazônia, como indígenas, ribeirinhos, quilombolas e extrativistas. Inclusive aí na tela a gente consegue acompanhar algumas imagens, detalhes do que o público vai conseguir acompanhar aqui por dentro. Neste momento o museu ele abriga 2 grandes exposições. A do fotógrafo premiado Sebastião Salgado, com mais de 200 imagens em preto e branco, fazendo um convite ao público a emergir pelas águas da Amazônia, e também a exposição Ajuri, que oferece salas imersivas com projeções de artistas amazônicas sobre a diversidade biocultural. Lembrando que essa marca de 100 mil visitantes se dá em menos de 2 meses de inauguração, inclusive foi aberto o espaço no último mês de outubro com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 20 milhões de investimentos, um recurso que traz valorização à cidade e resgata essa ancestralidade e história cultural, e a organização do espaço é a mesma que faz o do Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro. Para quem está curioso, o espaço segue aberto de forma gratuitamente até o mês de fevereiro de 2026, sempre de quinta a terça-feira, das 10 às 6 da tarde. Para quem quer saber mais detalhes e conferir todos os espaços que podem ser visitados aqui em Belém, é só acessar o nosso site da CNN Brasil. De Belém, Tayana Narcisa. E essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Esportes SA. Nós voltamos com mais atualizações às 6h45 da tarde. Pense bem, pense CNN.